Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
fiel, aleluia, ele ressuscitou, aleluia, o Salvador ressuscitado, aleluia, glórias a Deus. A irmã Clarice está com a oportunidade para estar louvando o Senhor nessa noite, aleluia, como eu vou dela, nós possamos escolher dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento aí para os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida,
Deus. Deus aleluia. Aleluia. Convido os irmãos para se colocarem de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já chegou a hora da palavra. Vamos estar orando pelo servo do Senhor, que vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite para os nossos corações. Estende as suas mãos para cá nessa noite e vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor Jesus, meu Pai querido e todo-poderoso, Deus, nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui, meu Pai, a vida do teu servo, toma ele nas tuas mãos, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa ele, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aleluia, mais uma vez, em nome do Senhor. Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. Senhor Jesus, meu Pai, fica conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor Jesus, eis aí a tua igreja amada, Santo Deus amado, Pai, aleluia. Só o Senhor sabe a necessidade de cada alma, de cada coração nessa noite. Fala conosco através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Recebe você em nome de Jesus, aleluia, de graça a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso que minha esposa deu uma mensagem que eu ia pregar. Ó, tá marcadinho aqui, ó. A mensagem que eu ia pregar hoje ela deu a saudação, né? Mas vamos pregar, Jesus quer falar conosco de outra forma, né? Jesus tem seus meios de trabalhar e falar com sua igreja de todas as formas, né? Abra sua Bíblia, São Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 48. São Marcos, capítulo 10, versículo 48. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Saudação de paz aos nossos irmãos. Estamos acompanhando o nosso culto ao vivo. Amigo reverendo Adalto Tocha Sertãozinho. Seja Deus louvado por tua vida. Diz assim a palavra do Senhor. São Marcos, capítulo 10, versículo 46, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Estava sentado aonde? À beira do caminho. Aonde? À beira do caminho. À beira do caminho. E mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse ao que chamasse. Quem foi que chamou Jesus? Bartimeu, irmão. E muitos o repreendiam para que se calasse. Jesus, parando, disse que chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que Pedro falou? Que queres? Que queres? O que é que Jesus quer que faça para você nessa noite? E Jesus lhe disse, e o cego disse: mestre, eu tenho a vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus disse o quê? A tua fé
e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pode ser assim. Amados e queridos servos de Deus, nós estamos diante de um texto muito conhecido entre nós, e por sinal agora foi dada uma saudação. Nós sabemos que o cego Bartimeu, ou Bartimeu, nós sabemos que ele tinha um nome, né? E segundo alguns estudiosos vai dizer que Bartimeu era filho de Timeu. Bartimeu agora teve os seus olhos arrancados por soldados do exército inimigo, né? E nós sabemos que o pai de Bartimeu foi morto, e Bartimeu agora estava mendigando pelas ruas. Estava agora mendigando pelas ruas, estava em Jericó, e Jesus estava naquele momento passando por Jericó. Jesus estava agora passando por aquele lugar. Jesus agora estava passando por aquele lugar, e Bartimeu estava à beira do caminho mendigando. Bartimeu agora estava a mendigar pelo caminho. Bartimeu estava, aleluia, no caminho, à beira do caminho, assentado à beira do caminho, mendigando, aleluia. Quem sabe ele pediu esmola a alguém, alguém não lhe dava nada, mas só que Deus, o grande eu sou, estava passando por lá. Às vezes tem momento da nossa vida que nós estamos passando, que nem Bartimeu, estamos à beira do caminho, estamos passando, aleluia, mas nós muitas das vezes não encontramos alguém que estenda a mão. Mas Deus essa noite manda dizer para alguém que está aqui, que Ele está em direção a você nessa noite, e Ele está perguntando para você: o que é que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça por você nessa noite? O que o homem não pode fazer por você, peça para mim. O que queres que eu te faça, e eu vou fazer. Bartimeu à beira do caminho, mendigando. Bartimeu agora à beira do caminho, mendigando no caminho. Só que ele ouve que Jesus vai passar por ali. Quando a gente está nessa situação que Bartimeu se encontra, que não tem saída, que não tem solução, é aí que nós temos que entender que o nosso Deus chega para fazer milagre, para ressuscitar sonhos, para dar vitória a sonhos frustrados, a sonhos que foram roubados, sonhos que o inimigo tentou frustrar. E Deus está dizendo esta noite: você não vai ficar nessa situação, você não vai ficar bem no caminho, você não vai mais chorar, você não vai mais padecer, você não vai mais gemer, porque o Senhor chegou para mudar a tua história. Bartimeu à beira do caminho. Quem dá patada por ele? É assim que muita gente se encontra hoje, à beira do caminho, a mendigar. Ninguém dá nada, ninguém nem olha. E quando Jesus vai passando, quem sabe ele pergunta para alguém: que barulho de multidão que é essa? Quem recebe vê alguma coisa? Quem recebe só vê o quê? O escuro, sim ou não? Ele vai estar dando isso na beira, as pessoas dizem que não, é muito escuro. Então, sem visão, não vê nada, só vê escuridão, sim ou não? Mas ou não, beleza? Sim ou não? Caiu lá em cima da casa, pá! Ó, foi isso aí. O outro que está o quê? Está aqui na sim ou não?
Jesus E Bartimeu começa a clamar. Bartimeu começa a clamar. Clamou tem resposta, sim ou não? Quando você clama, você tem o quê? Resposta, sim ou não? Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Bartimeu começa a clamar, a multidão manda ele se calar. Porque normalmente é assim, viu? Quando você começa a clamar a Deus, quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença de Deus, vai se levantar pessoas para tentar te calar, para tentar te parar, para tentar te vencer, para tentar te parar. Aleluia! Só que Deus manda dizer para alguém que aqui nessa noite: clame, 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 clame. Quem clama tem resposta, quem clama tem milagre, quem clama, quem pede, quem busca, quem insiste, recebe. O alvo do inimigo é calar a voz da igreja. O alvo do inimigo das nossas almas é nos parar. O alvo do inimigo é nos fazer entristecer. Sabe que tem um recado para o diabo nessa noite? Não adianta. Como os escolhidos de Deus, ninguém para, ninguém mata, ninguém toca, ninguém caluniia, ninguém te manda encantamento, porque o nosso Deus transforma encantamento em bênção. Eu nunca vi ninguém em toda a história afrontar Deus e ficar vivo para contar a história. Eu nunca vi em toda a história, que eu já li, já busquei, já pesquisei, eu nunca vi ficar vivo para contar a história depois. Não vê a dupla Mamonas Assassinas aqui, né? Afrontou Deus, pegou um avião, caiu, nem sabe o que aconteceu, morreu tudinho, Deus matou tudinho. Pá! Não afronta Deus, não. Um cantor muito famoso dos anos 90, eu lembrei, se não me engano, esqueci o nome dele agora. Ele pegou um cigarro de maconha e deu um trago. Ele disse assim: Deus pega pra tu. Só deu trago. Um fã dele deu umas 3 punhaladas de faca dele, matou. Fã, hein? Fã, hein? Teve um que zombou de Deus e Deus o matou de AIDS. Eu nunca vi alguém afrontar Deus e ficar vivo para contar a história depois. Quem olha para nós, olha assim: mas somos tão pouquinho. Mas não mexe não, que o grandão está aqui. Você tem um dono, e o dono é Jesus. Quem olha para nós nos diz que eu faço assim: esse aí é tão fraquinho. Se eu botar o pé aqui, ele cai. Põe para tu ver. Sabe por que muitas das vezes tem pessoas que se aproximam de nós para querer nos parar a
gola em mim, então acabou, estou indo para lá. Porque quem tem brilho, o Espírito Santo incomoda. Quem tem luz incomoda trevas. Trevas combina com luz. Deve luz combinar com trevas? Não combina. Você pode trabalhar no serviço e lá ser a pura escuridão. Mas quando a luz chega lá, as trevas têm que bater nele. Em retirada. A multidão quer calar Bartimeu. A multidão quer impedir Bartimeu. Só que eu vim nessa noite para te dizer que não tem multidão que cala, que não tem multidão que oprime, que não tem multidão que impeça de você receber a vitória que Deus já declarou para a tua vida. Porque quando Jesus escuta, não tem quem peça de Jesus ter como com você. A multidão mandou Bartimeu se calar, para todo aí, porque Jesus não vai te ouvir, ele está ocupadíssimo, não vai te atender, então para todo aí. Bartimeu começa a clamar. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós insiste uma vez e desvia. Insiste a segunda vez, aí quando está perto de conquistar Deus, vem o desânimo, vem palavra contrária, vem pessoas para querer nos fazer parar, nos entristecer, aí a gente pega e para. E pega e para. Não desce outro não. Ai, porque o irmão olhou para mim com a cara feia, eu não vou mais para a igreja. Aí é que você tem que ir. Ai, porque eu fui para a igreja, fulano me olhou e falou que minha roupa era feia. Você vai parar com isso aí? Já teve gente que disse que a minha calça é maior do que os meus pés. Está vendo aqui? Eu vou parar com isso, mas não vou ter. E fale. É porque eu cresci, tá? Eu cresci e aí a calça diminuiu. Do tamanho, do comprimento. Mas eu não vou ligar para isso ou nada. É aí que eu vou insistir, eu vou persistir. Eu não estou aqui por causa de homem, eu não estou aqui por causa de mulher. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo.
Eu vou estar grande só tem Coca-Cola, suco, água com gás. Lá em casa eu não tomo água de torneira, eu tomei água com gás. Aí a pessoa esquece de buscar, a pessoa esquece de clamar. Aí levantou, peraí, eu olhar, acordar. A nossa vida é no estreito, mas se tenta, por favor. Deus muitas das vezes permite nós passarmos pelo deserto, mas não é para nos matar, não é para nos tirar da presença, é para nos mostrar que nós precisamos a cada dia estar nos pés de Jesus. Marta e Maria, a mensagem ontem. Marta estava fatigada, com muitos afazeres. Maria escolheu a boa parte de qualquer está nos pés de Jesus. Escolha a boa parte, que é buscar, que é clamar, que é estar diante da presença de Deus clamando. Bartimeu clama. Jesus ouve. Manda chamar ele, traz ele aqui. E alguém que está no meio da multidão vai levar ele até Jesus. Ó, não clamou tanto, não pediu tanto, não insistiu tanto para que ele parasse. Ele manda te chamar agora. Bartimeu poderia ter, na mesma hora ali, não, Bartimeu pegou, se levantou, pegou a capa da vergonha e joga fora e vai embora para Jesus. Quando Bartimeu chega, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Por que tu está clamando tanto? Eu tive que parar a multidão para te ouvir. O que quer que eu te faça? Ei, olha aqui para mim. Jesus sabia que o cego era cego, sim ou não? E por que Jesus perguntou o que quer que eu te faça? Muitas das vezes Deus está vendo o que você precisa, mas é necessário você abrir a boquinha santa e dizer o que você precisa. Mas ele não está vendo, ele precisa, ele quer saber, de ouvir e você falar. Bartimeu queria ver, sim ou não? Mas todo sonho de quem não enxerga, quem acerta, quer ver a luz do dia, quer ver as coisas, porque só pegar ou ler pelo dedo é muito difícil. Pastor, como assim? Informaçãozinha para vocês, certo? Só para dizer. Aí conta, pastor. Eles têm os livros que eles colocam o dedinho assim, ó, e maior. Lá. O toque, ó, a sensibilidade, ele sabe as palavras de certinho, ó. Alguém está dizendo que ele está, ó, confirmando aqui, ó. Existem Bíblias assim, tá? Para esse público. E é possível. Como que alguém vai estudar cego? É Jesus. Muito bem. Jesus para a multidão, manda chamar ele e pergunta: o que é que faça? Eu veja, quero ver. Jesus vai dizer assim: não veja. E a Bíblia diz que logo ele viu. E Jesus vai dizer para ele: vai, a tua fé te salvou. Por que a fé te salvou?
essa sua forma de acreditar, mas é uma fé mal aplicada. Ele saiu do estado do Pernambuco dia 23/10/2023. E ainda estava na estrada percorrendo de Pernambuco até São Luís do Maranhão com uma cruz de madeira. De pé. De pé. Já é março de 2024 e ele ainda estava caminhando. Você sair do teu estado de Pernambuco, da tua cidade, andando sem rumo até a cidade de São Luís, pagar uma promessa, uma cruz de madeira, é uma fé, sim ou não? É. E aí o moço da reportagem perguntou para ele, moço, mas quantos quilos pesa essa coisa? Ele falou, 30 quilos. Aí eu vou 30 quilos. Aí o moço vai contar para você para mim, o que é desse caminho? Desse caminho tem tudo que eu preciso para eu passar a noite em lugares que é perigoso. Aí eu durmo, aí de manhã cedo eu sigo viagem. Eu saí da minha casa, da minha cidade, dia 23 de outubro, e agora em março de 2024, eu ainda estou na estrada ainda. Ainda nem cheguei no Maranhão. E velho, do Pernambuco para o estado do Maranhão, de pé, para São Luís do Maranhão, com uma cruz de madeira, 30 quilos. É pé, né? De pé, ó, e ó. E nós, o que nós estamos fazendo para Jesus? Se nós viemos para a igreja reclama, o ser humano é o ser humano mais difícil, é a raça mais difícil para Deus entender na terra. Sim ou não? É. Quando está calor, a gente reclama do calor, sim ou não? Nossa, que calor, é tudo. Aí Deus manda chuva para refrescar, a gente reclama. Quando chove, a gente reclama. Aí quando derruba a água, reclama. Quando vem o frio, a gente reclama do frio. Aí mas eu pedi o calor, tudo que é calor. Quando tem o calor, tem o frio. Quando tem a água, tudo que é. Eu aprendi com Deus a não murmurar. Se está chovendo, amém. Eu estou mandando. Mas muitas vezes em certas situações não é bom. Há muita água. Mas se Jesus está mandando, quem somos nós? Vai reclamar. Eu sou reclamar. Se está calor, a gente reclama também. Ah, mas está calor. Aí, mas tem tanta água para minha banha, não é? Eu estou vendo aquela piscina lá comigo. Calor, não entendeu? Não reclame, não. Bartimeu poderia ter reclamado da sua condição física. Bartimeu poderia ter questionado a sua condição física, mas ele só queria uma coisa, que era ver. Às vezes nós temos dois olhinhos bonitinhos e a gente está reclamando. São duas coisas essenciais para o nosso corpo. Se nós perdermos, a gente vai ficar doido. E se a gente nasceu com um ouvido bom, ouvido bem, uma visão boa, e ter uma visão, a gente vai ficar doido.
Aí eu lembro, minha hora vai chegar. A gente tem que entender que uma hora vai chegar. Uma hora Deus vai mudar a situação. E a gente não pode reclamar, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar fazendo a obra de Deus. Uma hora o cativeiro muda. Nunca reclame. Porque tem gente em situação pior que você. Às vezes nós reclamamos do que a gente come. Se a comida está salgada, a gente reclama. Se a comida está insossa, reclama. Se a comida está... reclama. Bota a comida demais, joga fora. Ó, toma cuidado, né? A escassez está chegando aí. Aí porque só tem mão, coma e dê glória a Deus. Sabe aquele pão seco que vocês pegam para fora? Ai, mas está seco, está duro. Tem como comer isso aqui? Tem receita muito boa para você aproveitar isso aí. Ô pastor, bolo de pão. Pudim. Tem tanta coisa que você pode. Aí o pessoal pega aquele pequeno de pão, joga fora. Doido, louco. Fubá. Nem trabalho essa firma que ganha cedo, de um monte de fubá. A gente pegava aquele monte de fubá, pegava e jogava fora. Hoje a gente sai correndo no mercado para comprar. Porque naquele tempo a matura era boa, jogava fora. E a gente aprende a escassez. Bartimeu não tinha nada disso. O que eu quero que você entenda nessa noite é a situação que Bartimeu se encontrava. E a situação depois que Jesus mudou a vida dele. Bartimeu foi grato com Jesus? Não. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Tem gente que vem na igreja, recebe a bênção, Deus abre a porta, Deus faz alguma coisa na vida dele ou dela, e esquece que Jesus sai da igreja. Mas não vem agradecer. Né? Tem gente que você paga o preço por ele, vai lá, ajuda e tal, aquele negócio todo, e de repente você vai lá, vira as coisas dizer, mas faz parte. Você vai se entristecer com isso? Não. Isso faz parte da vida daquele que serve a Deus, daquele que faz a obra do Senhor. Vai ter pessoas que vão estar do teu lado, vai ter pessoas que vão te abandonar no meio da caminhada. Bartimeu estava sozinho, Bartimeu não tinha ninguém. Se ele encontrou alguém que deu a sua mão, eu vou ser grato, eu vou agradecer, eu vou ser grato a ele, eu vou seguir ele pelo caminho, mesmo que eu não fique em contato com ele, eu vou seguir pelo menos. É uma forma de agradecer, de eu ser grato. Tem gente que vem na igreja e recebe a bênção e vai embora. Aí quando Deus aperta, ele volta de novo. Seja grato. A Bíblia diz: em tudo dê graças. Dê graças a Deus pelo dia, pelo amanhecer, pelo trabalho, pela porta. A gente sabe. E trabalhar no reino não é fácil. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E foi Jesus que nos colocou, abriu a porta, seja grato a Deus. Tem gente que Deus abre a porta, ai, eu não gosto de ir lá, ai, que não sei o quê, porque não sei o quê. Não, seja grato a Deus. Faça a sua parte. Amém. Quem recebe esta palavra nessa noite? Aleluia. Nós vamos terminar o culto hoje mais cedo. Glória a Deus. Amém? Hoje está dando alguns avisos nessa noite. Meus irmãos, nós temos aí o nosso congresso no mês de maio, dia 10, 11 e 12 de maio. 10, 11 e 12 de maio. Sábado, domingo e segunda.
serão 3 dias de congresso. Vai estar conosco ministrando a palavra de Deus na abertura a minha amiga evangelista Angela.